A parte inicial da LRF é que eu vou falar com vocês hoje, que é planejamento. Nós vamos falar muito com vocês aqui das estruturas orçamentárias e vamos falar com vocês da importância do vereador neste papel, neste mistério. Para a gente começar a falar de LRF, é fundamental que a gente comece a falar do federalismo brasileiro. O federalismo político brasileiro, essa estrutura que está ali, né, a federação mais complexa do mundo. Por que que ela é a federação mais complexa do mundo? Porque dos 36 países que adotaram o modelo federalista no mundo, o Brasil é o único que adotou um modelo de 3 níveis autônomos. União, 26 estados, mais Distrito Federal e mais 5.564 municípios. Isso não existe, não há paralelo em nenhum outro país do mundo. Para vocês terem uma ideia, o país que criou o federalismo, o país que concebeu a ideia federalista, que são os Estados Unidos, a Constituição deles sequer consta a palavra município. A palavra município não existe na Constituição norte-americana, porque lá é um federalismo de estados. Os estados compõem a Federação norte-americana. O nosso não tinha que seguir exatamente o mesmo modelo. Copiou o federalismo, mas copiou adaptando à nossa realidade, às nossas vivências, à nossa experiência. E isso cria um grau de responsabilidade adicional a todos vocês, de justificar a importância da Constituição brasileira em incluir o município brasileiro como ente da federação. Isso é uma responsabilidade adicional neste aspecto aos municípios brasileiros, estarem sempre justificando à sociedade brasileira de que a existência do município como ente autônomo é algo importante e é algo necessário às nossas vivências, à nossa experiência política, né, como país. Pois bem, isso tem uma série de implicações. Porque a Federação Brasileira, diferentemente da norte-americana, só retomar um pouquinho um processo histórico com vocês, que eu acho que é sempre fundamental de compreender isso. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar de LRF, abram a lei aí, artigo 1º, artigo 2º, não terminou o último artigo, vocês saíram daqui positivistas, pessoas que apenas compreendem uma lei, uma norma, mas não compreendem nada a respeito do porquê dessa norma, qual é o processo que deu origem a essa norma. Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos ficar com vocês aqui o tempo necessário para que vocês compreendam todo o processo de planejamento, não apenas da LRF. Nós vamos trabalhar com vocês aqui mostrando alguns aspectos da própria Constituição e alguns dos próprios aspectos da Lei 4.320, que é uma lei que está cambiada, está conectada com a LRF. Pois bem, o federalismo norte-americano, que a gente fala que é o federalismo originário, ele era um federalismo, vamos lembrar, aquelas 13 colônias norte-americanas, quando se tornaram independentes da Inglaterra, elas se constituíram numa confederação. O que é confederação? São 13 colônias absolutamente independentes umas das outras. Nenhuma delas tinha uma relação de dependência com a outra. Mas começaram a ter problemas. Problemas com países que queriam pegar a parte oeste do território deles, que não era deles ainda, mas estava para ser ocupado, o que vale, né? Pagamentos de guerras, relações internacionais, comércio, quem que ia representar quem em relações internacionais? E eles perceberam que a confederação era algo que não era adequado. Então eles abriram mão da confederação para criar uma federação. Na federação, você cria um ente que representa todos, que no caso é a União. Então, os estados norte-americanos, abrindo parte das suas competências, criaram o poder central, criaram a União. Por isso que se diz que o federalismo norte-americano é um federalismo centrípeto. Ele sai das bordas para o centro, foram os estados que criaram a União. Pensem no nosso, é o oposto, exatamente o oposto do deles. Quando a coroa portuguesa encaminhou desbravadores que vieram conhecer as novas terras, né? E que aqui chegaram, já chegaram numa representação do poder da coroa, da metrópole. Então, desde o momento inaugural, do ato inaugural da nossa sociedade, do nosso país, nós temos um poder central, e esse poder central criou capitanias hereditárias que deram origem a estados. E é por isso que se diz que o federalismo brasileiro é de natureza centrífuga, saiu do centro para as bordas. Tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, tem uma enorme importância. Sabe por quê? Porque exatamente por isso é que desde o momento que esse país
foi criado que nós temos um poder extremamente concentrado na União. Já perceberam isso, né? O quanto que o poder é concentrado na União. Porque o nosso federalismo tem essa característica. E o modelo político é esse. E o que acontece com o modelo fiscal? Que é o que nos interessa falar com vocês aqui hoje. O modelo fiscal segue o modelo político. E é por isso que a União é o grande ente arrecadador desse país. Toda a arrecadação, a grande arrecadação do país está na União. E ficam estados e municípios, principalmente municípios, com o pires ou chapéu na mão, pedindo recursos à União. O município que não consegue, que não tem capacidade de garimpar recursos com o Estado ou com a União, é um município alijado do processo de crescimento. Não tem como vocês viverem exclusivamente com os tributos municipais. E olha que ainda tem município que abre mão dos seus tributos, né? De alguns impostos, o que valha. São poucos, mas vários têm. Mas ainda bem, ainda aqueles que costumam cobrar, costumam ter problemas com relação à dívida ativa, não cobrar a dívida ativa administrativamente, nem judicialmente, e com isso vão vendo as suas finanças se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. E isso cria toda a asfixia que nós conhecemos para a vivência, a criação e a existência deste município. Por isso que eu estou fazendo essa introdução para vocês compreenderem a importância dos tributos como alimento da administração pública. Não existe política pública se você não tiver recursos para execução dessas políticas que foram contempladas, que foram fruto de debates, né, na instância municipal. Pois bem, o que o vereador tem a ver com isso? Qual é o papel do vereador nessa história toda? Eu estou falando aqui, o vereador e os controles externos e democráticos. A LRF, a partir dos seus artigos 48, são artigos da lei que estabelecem políticas de debate, políticas que visam, vocês certamente escutaram várias pessoas falarem com vocês ao longo dessa semana, né? A importância do debate, a importância do diálogo, da discussão, né? A dialogia ao invés do monólogo dos gabinetes, né? Prefeito tirar do bolso do colete quais são as políticas públicas que serão determinadas para aquele município. Será que o prefeito é a única pessoa na esfera municipal a conhecer os problemas do município? Certamente que não. Mas, lamentavelmente, nós temos uma política de alta concentração das ações no Executivo. Isso porque os artigos 162 da Constituição e seguintes, que estão no capítulo das finanças públicas, diz o seguinte: as leis orçamentárias, que são 3, PPA, LDO e LOA, são de iniciativa exclusiva do Executivo. Só que o Executivo brasileiro distorce o conceito de que a iniciativa é dele. A iniciativa é dele. O que não impede, em definitivo, e até pelo contrário, nós temos normas que exigem o debate. Eu tomo iniciativa e chamo vocês, que são parte desse processo todo, e venham discutir comigo quais são as políticas públicas que deverão ser encampadas ou contempladas nas leis orçamentárias para que a nossa sociedade possa usufruir de benefícios de investimentos, né, em diversas áreas importantes. Então, a participação do vereador nesse processo é algo fundamental, é simplesmente fundamental. E eu tenho dito isso a quinta semana desse seminário, né? Eu tenho dito às turmas anteriores sobre a importância do vereador, primeiro, se aperceber que o papel dele é de extrema importância, e segundo, ser proativo. Buscar a sua participação. Não é simplesmente ter consciência do seu papel, mas é ter consciência de que ele precisa tomar atitudes. Não é esperar o executivo chamar. Vocês vão ter que tomar a iniciativa também de buscar a inserção de vocês dentro de um papel, e que eu vou mostrar para vocês os artigos da lei no momento oportuno, ela está cobrando da Câmara Municipal uma série de iniciativas. Não da elaboração da lei, que essa é do Executivo. Mas existe uma série de outras, principalmente quando a gente fala de LDO, vocês vão ver uma série de atuações extremamente fundamentais que estão reservadas ao edil, ao vereador dos nossos municípios. Pois bem, vamos seguindo.
o planejamento municipal e o papel do vereador, debater as políticas públicas. Esse debate de políticas públicas é algo que hoje não é uma faculdade mais do vereador. O vereador está no concerto da Federação Brasileira, ocupando um papel de extrema relevância de participar do processo de alocação dos recursos públicos através de políticas públicas votadas e mais uma coisa fundamental, que é ser o fiscal, ser o controlador da administração pública. Algum de vocês é capaz de me dizer o que significa etimologicamente a palavra vereador? Etimologicamente, estou perguntando para vocês, na origem, quando se criou a palavra vereador, qual é o sentido de vereador? Qual é o significado da palavra vereador? Alguém saberia dizer? Vereador vem do latim de verear, que significa fiscalizar, controlar. Dizer que o vereador está controlando, está fiscalizando a administração pública, é dizer que ele está exercendo uma das suas principais atribuições. Comumente, nós sempre lembramos a tripartição, né? A tripartição de poderes de Montesquieu, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. A gente sempre associa poder legislativo com produção normativa, né? Produção de leis. Essa é uma importante atribuição, sem dúvida nenhuma, do legislativo, mas não é a única. Fiscalizar é outra função importante que se atribui ao legislativo. Gente, olha, em direito administrativo, a gente estuda o seguinte, que dos três poderes, nós temos funções que são tidas, né, funções precípuas, funções fundamentais, mas nós temos outras adicionais. Então, por exemplo, o executivo. O executivo administra, executa, ótimo, mas ele não faz só isso. Ele também legisla. Há uma função residual ao poder executivo que ele tem um papel de legislador. Ele caminha, tem iniciativa de processos legislativos. Então, ele participa do processo legislativo. Ele tem algumas funções residuais, muito pequenas, judicantes. Ele julga. O CAD, por exemplo, é um órgão, um organismo do Poder Executivo que julga deliberações na área econômica. E o papel, a locução verbal utilizada é exatamente essa, é julgar. O Poder Judiciário, esse tem como papel essencial o de julgamento, né? Prestar o serviço jurisdicional à sociedade. É a única função do judiciário? Não. Ele administra. Você imagina o judiciário do Estado de Minas Gerais, administra mais de 20 mil servidores. Você tem uma função administrativa muito grande e tem função legislativa também. Várias normas do judiciário têm iniciativa no Poder Judiciário. E o legislativo é a mesma coisa. Uma das suas principais atribuições é legislar, mas não é a única. Vocês também administram. Ainda que seja uma pequena Câmara Municipal como a sua, em que o senhor é presidente da Câmara, o senhor está administrando. Quantos servidores vocês têm lá? 3. Pouco importa a dimensão, o tamanho da estrutura administrativa que vocês têm. Você está me falando qual é o seu município? Ibiaí. Está me falando de um município que é a cara do nosso estado de Minas Gerais. Municípios pequenos, municípios com estruturas administrativas pequenas. Do mesmo jeito que o senhor administra, o de Uberlândia administra e o de Belo Horizonte também administra. Tem uma estrutura muito mais pesada para administrar. Então, existe uma função administrativa junto com a função legislativa. E vocês têm uma outra função fundamental que está no artigo 71, inciso 2 da nossa Constituição, que está relacionada a julgamento. Vocês, quando recebem um parecer prévio do Tribunal de Contas, vocês julgam as contas da administração, assim como, no caso do artigo 70, inciso 2, o Tribunal de Contas também julga contas relacionadas com atos de ordenamento de despesa. Por isso que eu perguntei quem eram os ordenadores de despesa, os presidentes de câmaras, que aqui estão. Perceberam que nessa tripartição entre executivo, legislativo e judiciário, nós temos várias atribuições concorrentes, comuns a todos eles? Então, é muito importante que o vereador se aperceba, primeiramente, se aperceba do papel que ele tem de ser partícipe
da construção dessas políticas públicas. Vocês não estão passivamente nessa história, não. Vocês têm que ser atores ativos no processo de produção de normas, produção de políticas públicas municipais. E isso, mais uma vez, eu reforço com vocês, não esperem a bondade de ninguém para chamá-los. Tomem a iniciativa e busquem participar desse processo. Existe um momento em que, eu vou dizer para vocês, esse aqui, queira o executivo ou não, ele vai ter que fazer, vai ter que participar, porque é uma atribuição exclusiva do Poder Legislativo. Tem outras em que vocês vão precisar o diálogo, né, o consenso, a concórdia, né, chamar o executivo e tentar participar de um processo em que ele pode abrir, pode não abrir, mas o ideal é que vocês tenham um processo de convencimento da importância da participação de vocês. Vai chegar o momento de falar do momento em que vocês aqui vão ter a iniciativa, vocês vão compreender um pouco mais tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora. Pois bem, quando se diz, e comumente se diz, que a LRF é uma norma que surgiu no cenário das finanças públicas nacional com o objetivo de equilibrar as contas públicas, equilibrar receita e despesa, é verdade. Essa é uma das principais atribuições da LRF, fazer com que o gestor público nacional brasileiro ele se preocupe em que as suas despesas não ultrapassem as suas receitas. Na história administrativa do Brasil, isso nunca foi levado a sério. Nunca foi levado a sério. Quem tem um pouquinho mais de vivência, já viveu um pouquinho mais e já percebeu, já viveu outros planos econômicos ou outras estruturas administrativas de outros tempos, sabe do que eu estou falando. Nunca houve uma preocupação muito grande com o volume da despesa. Você faz a despesa. Na hora que você acorda e vê que você não tem receita suficiente, você determina, por exemplo, a Casa da Moeda para rodar dinheirinho. Ó, roda mais dinheirinho, roda a maquininha, né? A famosa rodar a maquininha. Rodar a maquininha é fazer mais dinheiro. Gerando inflação absurda. Porque quando eu rodo dinheiro e eu não tenho lastro em produção, eu estou gerando um dinheiro falso. É um dinheiro que não tem valia, serventia nenhuma. Só tem para eu ficticiamente pagar as minhas contas. Mais nada do que isso. Ou também me valer de um outro artifício, que é a emissão de títulos da dívida pública, buscar dinheiro adicional ou tomar empréstimo. Então, essas três formas adicionais de obter recursos são três formas adicionais que são fantasiosas, porque não revelam a verdadeira estrutura da administração pública, a verdadeira realidade das finanças públicas. Com a LRF, e é um absurdo isso, né? Precisou de uma norma, precisou de uma lei, para dizer que você não pode gastar mais do que arrecada. Alguém precisa dizer para você, se você gastar mais do que você arrecada, você vai estar se encalacrando? Alguém precisa de lei para dizer isso para você? E para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Vocês têm um subsídio que é percebido a cada mês. Vários de vocês certamente têm uma profissão fora da edilidade, né? Da função legislativa. Vocês têm as profissões de vocês, mas vocês têm uma fonte de renda que você sabe o limite dela e sabe, em consequência disso, o limite dos gastos a que vocês estão assujeitados. Se isso serve para vocês, e serve para o mundo corporativo também, para as empresas, o que dirá para o setor público? O setor público não pode ser refratário a comandos, a mecanismos que são comezinhos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Todos nós, sem exceção, não podemos ou não devemos gastar mais do que arrecada. Se gastar, já sabe as consequências que você vai ter que administrar lá para frente. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, uma das principais atribuições da LRF. Buscar permanentemente o equilíbrio entre receita e despesa. Guarda isso, porque ao longo do resto da nossa exposição de hoje, nós vamos retomar essa ideia do equilíbrio, da balança, onde você busca esse equilíbrio entre receita e despesa. Se fosse só essa a preocupação da LRF, eu tenho certeza que já teria valido a pena. Mas não é a única preocupação da LRF. Ela tem uma outra preocupação adicional que é simplesmente fundamental e é essa que eu quero que vocês compreendam muitíssimo bem. Eu normalmente dou aula em curso de Direito Financeiro aqui em Belo Horizonte.
Ainda ontem, esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora, eu dei para a turma do Tribunal de Justiça. Ontem à noite dei aula, às quintas-feiras tenho dado aula para eles lá na EGEF, que é a Escola do Judiciário de Minas Gerais. E é interessante, é uma turma eclética, tem até desembargador na turma, servidores, e é interessante que na hora que você vai falar esse assunto, às vezes a pessoa passa um pouco despercebida essa ideia do que eu vou falar com vocês aqui agora. Suponhamos que vocês não estão num curso de uma semana, não. Vocês estão num curso, na realidade, de 1 ano em poder legislativo. Fazendo um curso, uma especialização, 1 ano, 360 horas em poder legislativo. É um curso de especialização, lato sensu, na pós-graduação lato sensu. Um curso de especialização. Normalmente, nos cursos de especialização, depois que você termina, passa 1 ano trabalhando, estudando, dedicando, fazendo monografia, fazendo uma série de artigos científicos, se debruçando em pesquisa. É muito desgastante, né? Não é fácil participar de cursos assim. Vocês se julgam no direito de fazer um encontro de final de ano. Um encontro justo, para comemorar, né, para despedir dos colegas, vivências que se acumularam intensamente ao longo de 1 ano. Então, suponhamos que nessa festa de final de ano, nós temos 2 propostas. Nós temos a proposta da nossa colega, qual é o seu nome? De onde? A Dalva Mota é vereadora em Patos de Minas. A Dalva Mota é uma proposta para vocês. A proposta delas é o seguinte: até o final do ano, nós estamos no mês de junho, até o final do ano, cada um vai contribuir com R$10 para que a gente forme um fundo de formatura para custear as despesas do final do ano, da festa que nós vamos fazer no final do ano. E a Dalva está propondo para vocês o seguinte: a festa do final do ano vai ser uma festa da seguinte forma: nós vamos para uma churrascaria, seja aqui, seja em Patos de Minas, onde vocês decidirem, e vocês vão levar, cada um poderá levar um convidado. Um convidado. E ao final da festa, a Dalva vai apresentar para vocês uma prestação de contas, e essa prestação de contas vai evidenciar que ela administrou bem os recursos, que as despesas com todo o churrasco, a cerveja que foi consumida, refrigerantes, né, decoração e que vale, toda essa despesa se conformou à receita obtida no fundo de formatura. Então, em termos de uma gestão fiscal responsável, a prestação de contas da nossa colega Dalva está absolutamente irreparável, impecável. Pois bem, mas não era a única proposta. Suponhamos que surgiu uma segunda proposta no meio da turma. Qual é o seu nome? Francisco? De qual município? Juvenília. O Francisco, Dalva, ele pensou o seguinte: eu estou achando que a Dalva está muito comedida, ela está muito simplista com essa história de R$10 de cada um. A minha proposta é outra. A minha proposta é de cada um, até o final do ano, contribuir não com R$10, mas com R$100. E essa história de churrasco para levar um convidado, convenhamos, né, Dalva? Eu quero levar 10 convidados. Minha família é grande, sou cheio de amigos. Eu quero levar 10 convidados. E não quero saber nada de churrascaria, não. Nós vamos alugar uma danceteria, vamos passar a noite inteira com um conjunto bombando a noite toda, até 7 horas da manhã. Eu quero farra. E eu acho que nós merecemos essa farra. Nós merecemos essa farra toda. E a proposta do Francisco, vocês vão verificar que na hora que ele apresentar a prestação de contas para vocês, certamente que com essa farra toda, o Francisco vai demorar uns 2 dias para entregar a prestação de contas. No mesmo dia ele não vai estar em condições, né, de apresentar a prestação de contas para vocês. Mas 2 dias depois, ele vai entregar uma prestação de contas em que vocês vão verificar que, tal qual a proposta da Dalva, ele, em termos de concepção de uma gestão fiscal responsável, estará apresentando também uma prestação de contas irreparável, irretocável, porque as despesas se conformaram à receita. Ele não precisou, tal qual a Dalva, solicitar um único centavo de reforço de cada um de vocês. Não houve necessidade. E aí eu pergunto para vocês, 2 propostas absolutamente distintas uma da outra, qual é a melhor proposta? Depende, é isso mesmo, depende. Depende do debate que ocorrer entre vocês e vocês, por processo democrático e majoritário, decidirem qual é a melhor proposta. Vocês compreenderam qual é o segundo grau da LRF?
a exigência contemplada nela de debate das políticas públicas para que vocês decidam quais serão aquelas que serão encampadas e quais não serão encampadas. É o debate que vai dizer isso. Suponhamos que nós estamos aqui num município hipotético. Qual que é o seu município? Rosário de Limeira. Suponhamos que nós estamos aqui. Todos vocês são líderes comunitários do nosso município, de Rosário de Limeira. E estão aqui debatendo em audiência pública as políticas públicas para serem inseridas nas leis orçamentárias. Pois bem, em direito financeiro, isso eu vou falar com vocês, é um conceito universal. Todos os países do mundo têm esse conceito. O que significa interesse público? A expressão interesse público, muitas vezes, ela é equivocada, as pessoas compreendem de forma equivocada. Todos vocês aqui, têm propostas a serem apresentadas, Rosário de Limeira, para melhorar, né, o esgotamento sanitário, a educação, a saúde, o transporte, né, saneamento básico, cultura, e vai para fora, no município de vocês. E todos vocês são representantes de alguns bairros, vilas e favelas, distritos deste município. E estão aqui legitimamente apresentando propostas de investimento nessas áreas. Pois bem, o total das propostas de vocês, o total financeiro da proposta de vocês, bate no teto desse auditório. Entretanto, só há recursos dessa monta. É fácil perceber que não há recursos para atender a todos. Interesse público, meus companheiros, é aquela proposta que foi encampada politicamente e inserida numa norma jurídica, que no caso é o orçamento. Isso é interesse público. Se a sua proposta no debate aqui foi aprovada, ótimo para você, parabéns. A sua proposta foi encampada como sendo de interesse público e vai ser encampada politicamente e inserida numa norma jurídica. Se a proposta do nosso colega aqui não foi encampada, por mais legítima que ela seja, ela não é considerada interesse público. Perceberam a importância do debate político para que as políticas públicas possam ter vocalização nessa discussão, nessa dialogia com a sociedade? Isso é extremamente importante. Eu vou mostrar ao final para vocês alguns slides de audiências públicas que ocorreram aqui em Belo Horizonte relacionadas com isso. Debates de orçamentos, debates de políticas públicas. Não está nesse material de vocês, não, é um acréscimo, um plus que eu resolvi trazer para vocês. Desde semana passada eu resolvi agregar esses 3 ou 4 slides relacionados com isso, para que vocês possam compreender que nós não estamos falando nas nuvens, não. É algo concreto, é algo que se realiza no nosso dia a dia. Estão compreendendo, então, essa dupla dimensão da LRF, equilíbrio e qualidade do gasto público. Eu não estou buscando só equilíbrio, eu estou buscando qualidade do gasto público.